Bem, eu sou professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE. Essa escola tem 50 anos, foi uma escola fundada nos anos 50, no governo Vargas, exatamente para formar técnicos de levantamento de dados e, posteriormente, estatísticos para trabalhar no IBGE. Para trabalhar, quer dizer, na produção do nosso sistema estatístico, que é uma construção silenciosa que vem sendo feito há mais de um século, silenciosamente, que a sociedade e o Estado brasileiro têm construído de forma muito exemplar, de maneira muito positiva. É bem verdade que nós, ainda hoje, temos muitas lacunas do ponto de vista das informações econômicas, sociais e ambientais. No campo das estatísticas econômicas, nós avançamos mais rapidamente do que nas outras duas, mas nos congressos internacionais, no campo das estatísticas públicas, é reconhecido o papel de liderança e de competência técnica com que o Estado brasileiro conseguiu constituir uma agência de estatística e um conjunto amplo de outras instituições que têm sistematicamente produzido informações para planejamento econômico, planejamento de políticas públicas e também para dar, equacionamento para as questões ambientais. Minha apresentação vai ser no sentido de trazer uma contribuição, talvez muito mais metodológica, muito menos abrangente do que a do Nassif, do Ronaldo e do próprio Márcio Postman. Bem, eu vou falar propriamente dos indicadores sociais no ciclo de políticas públicas, procurando mostrar a vocês os nossos avanços e as nossas lacunas, as nossas necessidades de prover novas informações para, vamos dizer assim, dar mais efetividade para as políticas públicas. Todos que me antecederam colocaram claramente que, enfim, o sucesso, a efetividade das políticas sociais no Brasil depende de uma ordem muito grande de fatores, depende em boa medida de uma grande concertação política, mas depende também do aprimoramento das informações técnicas para essas atividades. Então, é nesse sentido que eu vou estar trazendo a minha contribuição. Pediria que passasse o primeiro slide, recuperando, então, já que eu vou falar de indicadores de políticas públicas, é um pouco o ciclo clássico, de formulação de políticas públicas, porque os indicadores ou as informações estatísticas, as pesquisas que o IBGE e outras instituições produzem, respondem, no fundo, às demandas dos gestores e da sociedade no que diz respeito a cada uma dessas atividades exercidas no processo de elaboração dos programas públicos nas suas etapas. A primeira etapa é a etapa da agenda, da definição da agenda das políticas públicas. O fato de hoje termos indicadores mais específicos sobre dimensionamento da pobreza ou de acesso a programas sociais mais específicos se deve, de fato, à incorporação da questão da pobreza, do combate à fome, na agenda formal de governo. A questão da pobreza, das condições de vida, enfim, da vulnerabilidade, está no discurso da academia brasileira, de vários formadores de opinião há muito tempo, mas realmente ao longo dos anos 90 e nos anos 2000 é que o tema ganha força e entra na agenda e mobiliza as instituições de estatística e outros produtores a se preocupar em refinar cada vez mais indicadores nesse sentido. A questão da qualidade da educação também é um tema recorrente nas políticas públicas no Brasil, mas é o fato de, agora, nos anos 2000, ter entrado, vamos dizer assim, oficialmente na agenda, que está mobilizando também o Ministério da Educação e outros agentes a produzirem novas informações que permitam a gente ter um diagnóstico e um acompanhamento mais detalhado sobre essas questões. Bem, depois da agenda, nós temos aí a formulação, certa formulação, dado um determinado diagnóstico, a gente precisa, então, desenvolver programas para implementar soluções para resolver aquela determinada problemática. Depois temos a implementação, efetivamente, do programa, e grande parte dos problemas de insucesso das políticas públicas se deve, muitas vezes,
até dispor de bons diagnósticos, mas, às vezes, diagnósticos desfocados da realidade de operação, né, das políticas públicas, né? E depois, enfim, vem a fase de avaliação, né? E da avaliação também você precisa de novas informações para efetivamente julgar se, enfim, o esforço foi bem sucedido ou não foi bem sucedido. E aí a gente volta para o ciclo. É bem verdade que esse ciclo ele é meio artificial, né? Muitos cientistas políticos criticam essa formulação de apresentação do ciclo de políticas públicas, porque, né, nem a formação da agenda é tão, vamos dizer, dissociada da implementação e da avaliação dos programas públicos. Na verdade, isso é um processo muito mais complexo, mas até do ponto de vista normativo, ou pelo menos do ponto de vista didático, ele nos ajuda a entender o que eu queria colocar agora, da demanda de informação, de indicadores em cada uma das fases. Por favor, o próximo slide. Então, veja, no caso, o próximo slide, inclusive. No caso brasileiro, nós temos desenvolvido, né, um conjunto muito amplo de indicadores, informações para diagnóstico da realidade social em diferentes escalas, né, diferentes escalas geográficas. Então, a gente tem um esforço muito grande do IBGE e de outras instituições, tem sido, ao longo do tempo, nesse sentido. Tá? Mas, à medida em que as demandas enfim, o próprio Estado brasileiro passou a ter um papel mais importante no provimento de serviços sociais, ao longo desses 30, 40 anos, a gente passou a ter necessidade de produção de vários outros indicadores para tomada de decisão nas políticas públicas, informações para monitoramento dessas ações governamentais e, por fim, né, mais recentemente, indicadores, informação, pesquisas e dados para avaliação, a fim e ao cabo, de todo esse esforço governamental. Tá certo? Então, em que pese o fato dos fatores determinantes do sucesso das políticas públicas serem fatores bastante abrangentes, o fato é que a informação estatística de boa qualidade, ela também é um fator, vamos dizer assim, condicionante, né, e também, em boa medida, também determinante do sucesso da implementação. É preciso ter bons diagnósticos, né, dada a heterogeneidade estrutural da sociedade, né, essa heterogeneidade tão marcante da sociedade brasileira, né, da população ribeirinha da Amazônia, enfim, da população rural no Nordeste, no sertão nordestino, e, enfim, do trabalhador que mora na periferia de São Paulo. São três contextos muito diferenciados e que requerem em termos de proposição de programas públicos, um detalhamento da sua condição de vida e das suas amplas necessidades, como aqui colocado. Bem, por favor, o próximo. Então, no fundo, o nosso sistema de produção de estatística tem se concentrado muito ao longo desses últimos 50 anos nessas dimensões especificamente, mais para diagnósticos e, vamos dizer assim, sínteses para orientar a formulação de programas. Por favor, próximo. E isso se deve, em boa medida, a um bom histórico do Censo Demográfico Brasileiro. Isso é uma instituição pública muito bem sucedida, porque nós temos uma boa história, porque os primeiros registros de população a gente já tem do período colonial, e, ao final do Império, nós tivemos o primeiro censo demográfico e, a partir de 1940, a gente tem censos decenais. Vários países da América Latina não conseguiram manter a regularidade na produção dos censos demográficos, e o Brasil conseguiu. E, a partir de 60, introduziu a amostragem, que permitiu uma ampliação muito grande do escopo temático dos censos, né? Exatamente porque o censo, ele procura, uma das principais pesquisas do IBGE, porque ele procura captar as transformações da sociedade e como a sociedade se vê e como o Estado, de alguma forma, também vê no seu papel de provedor de serviços de forma mais intensa ou menos intensa. É importante chamar a atenção que a operação do censo é muito complexa no Brasil, envolve, mais de 150 mil recenseadores que são contratados e fazem seu trabalho em menos de 6 meses, né, e mais de 45 milhões de domicílios. Então, é uma operação de censo num país continental como o Brasil é muito diferente de uma operação de censo no Uruguai ou no Chile e mesmo na Argentina, né, que tem uma população
enfim, bastante concentrada em torno de Buenos Aires, por exemplo. O caso brasileiro é muito diferente, inclusive, de outros países, né, na própria Ásia, e a gente tem sido muito bem sucedido, inclusive, nesse processo. Bem, ilustrativo, por favor, desse ampliação do escopo temático, por exemplo, as características econômicas que têm sido sociais, socioeconômicas, ao longo do tempo, dos últimos 5 censos, olha, eles vêm se sofisticando cada vez mais. A cada momento a gente tem coletado mais informações específicas, exatamente para poder ter, enfim, diagnósticos mais específicos e de melhor qualidade para orientar as políticas públicas. No que diz respeito à informação sobre renda, por exemplo, por favor. Veja, a gente captava, em 1960, um quesito só sobre renda, né, disponível no domicílio. Um quesito, né? Enfim. E, ao longo do tempo, a gente vai captando, era rendimento mensal do trabalho, da aposentadorias, aluguéis, tudo somado. Mas, enfim, a necessidade de acompanhar, né, enfim, as transformações da urbanização, a monitorização crescente da população brasileira e, no fundo, ter subsídios para a formulação de programas mais específicos, vocês vejam que essas informações sobre rendimento, ela vai ampliando. Em 2000, a gente tem 7 quesitos de informação sobre rendimentos, desde informação sobre trabalho, aposentadoria, aluguéis, doação, programas governamentais e demais rendas. Em 2010, ainda vamos ampliar ainda mais por conta, né, desses programas mais focalizados. Só para ilustrar para vocês o esforço que tem sido feito numa variável específica, mas eu poderia dar vários exemplos de outras variáveis em que a gente procura, né, tem procurado captar informação mais específica para a intervenção, né, para a formulação de programas. Próximo, por favor. E, naturalmente, todo o esforço que tem sido feito pelo IBGE e outras instituições na disseminação das estatísticas. A internet realmente revolucionou o campo da disseminação das estatísticas, porque, anteriormente, a gente trabalhava com a divulgação das nossas informações em anuários estatísticos, que ficavam cada vez mais volumosos, né, tá certo? Chegou um momento em que era impossível continuar aumentando o número de páginas, porque as demandas e a produção da informação estava tão grande que, enfim, né, só mesmo um recurso como a internet, em que você pode construir a tabela que lhe interessar, segundo as unidades territoriais e os momentos específicos que interessam. Então, esse é o site do IBGE, ele tem vários mecanismos aqui de consulta customizada, né, em função do interesse do seu usuário. Né? Um desses sites, um desses serviços é o, né, Cidades, por favor, né, em que traz aqui informações sobre um município, informações sobre o censo agropecuário, produto interno bruto, saúde, morbidade, ensino, matrículas, representação política, enfim, um compêndio muito grande de informação que, por incrível que pareça, boa parte, mesmo os formadores de opinião, enfim, mesmo parte da população, mesmo jornalistas e gestores públicos desconhecem em termos da riqueza de informações. Bem, um outro esforço muito interessante, por favor, próximo, também bastante desconhecido, próximo slide, é o investimento que tem sido feito pelo IBGE e outras instituições no sentido de desenvolver sistemas de consulta bastante específicos. Esse aqui, inclusive, foi um sistema de informações, de indicadores desenvolvidos para o Ministério do Desenvolvimento Social. Né? O Ministério do Desenvolvimento Social, ele está preocupado com o processo de recadastramento, né, do programa Bolsa Família, que vai estar em operação nos próximos 2 anos, e precisava ter, de alguma forma, a garantia de que o processo de recadastramento seja feito de forma tão ou mais consistente do que já foi nesses últimos 4 anos. Então, pediu ao IBGE que desenvolvesse um sistema, né, de indicadores que permitisse visibilizar onde é que está a população potencialmente alvo do programa nos municípios brasileiros e, por favor, próximo slide, dentro dos municípios brasileiros, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui a malha de setores censitários, os pequenos
divisõezinhas geográficas, né, de quarteirões, de conjuntos de quarteirões do município de São Paulo, e nas áreas mais escuras, exatamente a concentração de população mais pobre, onde, efetivamente, né, talvez o esforço de recadastramento do programa Bolsa Família terá que ter vamos dizer assim, uma atenção mais especial, exatamente porque uma parte dessa população já está atendida, mas tem uma parte que não está atendida. Tá? Enfim, então vocês estão vendo o detalhe, o requinte da disponibilidade de informação que nós temos no Brasil, que muitas vezes é desconhecido em boa parte da população brasileira e, sobretudo, dos gestores municipais. Isso é uma questão importante. Por favor, a próxima. Bem, também vejo o IBGE, e eu vou falar mais do IBGE, na verdade, por uma questão por falta de tempo. O IBGE também tem feito um esforço muito grande de desenvolver outras pesquisas, além na temática social, para além do censo demográfico. Uma delas foi a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que começou em 67 e, enfim, é uma investigação que cobre todo o território nacional a partir de 2004. É uma pesquisa de 140 mil domicílios ao ano, quer dizer, uma pesquisa muito maior que qualquer outra, vamos dizer assim, instituição privada, de fato, produz, né? Tá certo? E provê informações para estados e regiões metropolitanas. Quer dizer, não é uma informação que possa ser desagregada ao nível do município. Esse é o grande desafio, o grande do nosso sistema estatístico. Países com dimensões continentais, em que o município tem um papel importante na implementação das políticas públicas, como Estados Unidos, como a França, já instituíram o censo contínuo, né? Não é só mais de 10 anos, é o censo contínuo, a American Community Survey, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse é um grande projeto, no caso, né, para o IBGE também, aí na próxima década. Né? Mas, enfim, ainda não esperando que isso aconteça, de certa forma, o IBGE tem tentado atender demandas dos ministérios, fazendo investigações específicas junto com o questionário básico da PNAD, que é um questionário, vamos dizer assim, de investigação mais sobre trabalho e rendimento, mas temáticas sobre trabalho infantil, acesso a programas de transferência de renda, a questão da segurança alimentar, a questão da morbidade ou saúde referida, são temas que têm sido também sistematicamente colhidos nessas pesquisas do IBGE. Por favor. Essa PNAD, como vocês estão vendo, hoje, no desenho atual, ela vai a campo no segundo semestre durante 1 a 2 meses, setembro, outubro, e ela vai em 851 municípios brasileiros, né? Em cada município, né, em um conjunto de setores. Está previsto em 2011, por favor, próximo slide, um aprimoramento dessa pesquisa. Essa pesquisa vai ser contínua, tá certo? Como é, por exemplo, o caso americano e outros países. Ela não é mais só no segundo semestre, 2 meses, ela passa a ser contínua, integrando, inclusive, com as pesquisas mensais de emprego, né? E vai cobrir, portanto, muito mais municípios. É uma amostra muito mais complexa, muito mais, vamos dizer assim, passível de captar as realidades regionais dentro dos estados de forma muito mais interessante. Passa a ser uma amostra de mais de 700 mil domicílios, que, de fato, é um esforço, né, bastante grande, pensando né, o corpo de funcionários que o IBGE tem, né, de 7 mil funcionários, menos de 7 mil funcionários. Bom, a próxima, por favor. Bem, essa pesquisa, ela produz indicadores que estão sistematizados nessa síntese de indicadores sociais. A cada ano se produz uma síntese, onde se traz informações como parte daquelas que não exatamente aquelas que o Márcio Postman apresentou, mas indicadores semelhantes. Por exemplo, próximo slide, por favor, né? A taxa de desemprego por unidades da federação, que mostram, né, essa pesquisa é muito importante para mostrar esses contrastes regionais, né, que o Ronaldo comentava, né, das diferenças do Brasil. Santa Catarina com uma taxa de desemprego de 4,5%, e aqui o Distrito Federal e Sergipe com taxas acima de 12%, né, da sua população. Enfim, então, essa aqui é uma informação importante para diagnóstico, né, tá certo? De programas de qualificação profissional, enfim, programas de seguro-desemprego, programas
tipo Bolsa Família, enfim, tantos outros programas que têm a taxa de desemprego como um critério de elegibilidade importante. Mas também nessa pesquisa a gente pode também medir, por favor, próximo slide, o avanço também das políticas públicas, no caso, por exemplo, da educação. A gente logrou, né, felizmente, ao longo dos anos 90, mais um esforço já que é anterior, de colocar as crianças na escola, pelo menos de 7 a 14, em todas as regiões. A gente tem taxas de frequência escolar acima de 96% em todas as regiões, né? Enfim, temos ainda desafios com relação aos outros segmentos, mas, enfim, a PNAD permite isso. É um grande, vamos dizer assim, instrumento de aferição da mudança social e do impacto geral de diversos programas, não de um programa específico, né? Não de uma política específica, mas da conjunção de vários programas e políticas sociais. Próximo, por favor. Bem, eu vou passar muito rapidamente porque né, o meu tempo esgotou, mas era só para chamar a atenção de vocês também que uma outra dimensão muito importante na nossa produção de informação estatística e que tem um impacto muito grande na implementação, no sucesso ou não das políticas públicas, tem a ver com a capacidade de gestão desse operador lá na ponta, que é o município, né, que tem sido usado, né, cada vez mais por diversos ministérios na implementação dos programas. Então, o IBGE tem essa pesquisa de informações básicas que levanta uma série de informações sobre instrumentos de política urbana, perfil dos servidores públicos e várias outras informações sobre equipamentos públicos na área de esporte, na área de assistência social, na área de prática cultural. Porque os ministérios, esses ministérios mais novos, eles efetivamente não tinham nenhuma informação mais específica para, né, conformação, definição de projetos específicos na área cultural, na área esportiva. Precisavam dessa informação. O IBGE, então, passou a levantar essa informação e provendo, né, indicadores, por favor, próximo slide, do tipo esse aqui, que ilustra um pouco quais são os municípios que deveriam ter plano diretor, tá certo? E que são os verdinhos, e os municípios que têm efetivamente plano diretor atualizado no Brasil. Você veja, então, esse instrumento é importante para isso, para ver realmente que há que se fazer um esforço, por exemplo, de política, né, de estruturação da política urbana. Um outro dado importante dessa pesquisa, que eu quis trazer aqui, enfim, para dar um alento também, por favor, é essa questão do perfil do quadro técnico que essa pesquisa permite visibilizar. No Brasil, hoje, há 4,5 milhões de ocupados na administração direta municipal, tá certo? Quase 2/3 são estatutários e é uma área, quer dizer, é um segmento do funcionalismo público que tem crescido muito. Aumentou 5% entre 2004 e 2005. E, enfim, né, naturalmente por conta das necessidades de implementação dos programas. Um fato bastante positivo é isso. Quer dizer, né, quando tem toda essa crítica do aumento do gasto do funcionalismo, mas, quer dizer, parte é isso, é gente que está lá na ponta operando esses programas. Inevitável, você precisa. O fato muito positivo, por favor, o próximo slide, é que esse aumento tem sido acompanhado de um aumento de qualificação em curtíssimo espaço de tempo. Veja, entre 2001 e 2005, o número de servidores públicos municipais com nível superior pulou de 15% para 26%. Tá? E isso em todas as regiões, em todos os portes. Tá? Quer dizer, isso aqui ainda precisa aumentar bastante. Se você pegar na esfera federal e estadual, isso já está quase nos 50%. Mas, enfim, né, estamos supondo que, através dos concursos, da valorização da carreira, né, e da própria complexidade operacional e as contrapartidas exigidas pelos ministérios e pelas secretarias estaduais na implementação de políticas públicas, realmente esse quadro técnico vai aumentar, né? Essa qualificação técnica vai aumentar. Vai, inclusive, a própria Universidade Aberta do Brasil tem um projeto muito interessante, já a partir do ano que vem, está oferecendo um curso de especialização em que vai ter polos nas universidades federais, exatamente para qualificar ainda mais esse servidor público municipal. Bem, eu acho que agora eu estou quase terminando, né? Na verdade, existe uma lacuna muito grande do ponto de vista dos indicadores de monitoramento, esse é o grande esforço que não vai poder ser atendido exatamente pelo IBGE. O IBGE talvez tenha uma vocação muito mais para levantamentos de indicadores
né, de diagnóstico ou de impactos mais gerais, né, nas suas pesquisas. Então, é preciso que haja, né, um esforço de sistematização de informação para a produção de indicadores de monitoramento e pesquisas de avaliação nos moldes como o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, tem mostrado sistematicamente, né, a importância de ter pesquisas de avaliação específicas e regulares para poder avaliar os seus esforços. Por fim, os últimos, no fundo, a lógica de intervenção pública, do gasto aos impactos na sociedade, o que o IBGE, de alguma forma, e o que o nosso sistema estatístico existente consegue atender é essa ponta aqui. A gente consegue avaliar com algum sucesso, alguns resultados e alguns impactos mais gerais, mas a gente ainda tem que ter, né, uma vinculação maior de indicadores de processo, de produtos, e a relação desses indicadores com esses indicadores de resultados e impactos. Próximo slide, por favor. Quer dizer, isso não é tarefa só do IBGE, é tarefa, de fato, dos ministérios, que têm os seus departamentos ou agências produtoras, né, de estatísticas, mas também das agências estaduais e municipais. Os municípios brasileiros ainda, né, em alguns estados, são muito pouco estruturados do ponto da informação estatística, da informação social, sobretudo. É preciso realmente uma capacitação, um esforço maior, porque, né, no sentido de coletar, porque o censo demográfico brasileiro, inclusive, ele é muito detalhado, exatamente pela insuficiência da informação estruturada, de boa qualidade, nos municípios. Próximo. Bem, existem muitos registros, né? Felizmente, a gente está tendo uma produção e uma organização cada vez maior dos registros administrativos, os registros de programa e a sua disponibilização na internet. O grande esforço que precisa ser feito, o próximo slide, por favor, é, na verdade, um esforço de integração dessas diversas bases de dados isoladas, né, numa integração, numa base de dados única, no sentido de permitir que as informações, eventualmente, de resultados de um programa possam ser usadas para avaliar também outros programas, ou muitas vezes informação de cadastro de um programa pode ser usado também, né, para usar para a implementação de um outro programa, de um outro ministério. Enfim, agora, além das imagens de satélite, que é uma outra competência técnica muito grande do Brasil, né, nessa área também, que pode prover informações muito interessantes, integradas às diversas informações sociais já produzidas por outras instituições. Bom, a mensagem, então, final minha é o seguinte, agora o próximo slide, por favor. É só para mostrar para vocês o seguinte, que a gente só vai conseguir realmente atender às demandas colocadas pelos que me antecederam, em termos de produção de informações estatísticas novas, que deem conta de outros fenômenos, ou fenômenos que, na verdade, são muito antigos, só que, enfim, eram encarados de forma muito setorializada e precisam hoje de abordagens mais integradas, se a gente investir muito mais na produção de informação estatística, sobretudo da informação social, do que fazemos. Nos Estados Unidos, em 2007, veja, os Estados Unidos, que, né, com todo o governo Bush, ele em momento nenhum conseguiu diminuir o orçamento das mais de 80 agências federais que produzem informação estatística nos Estados Unidos. Tá? Então, o orçamento e essas instituições, elas fazem uma concertação no sentido de definir o orçamento anual que vai para o Congresso americano. E eles têm um orçamento total das agências federais, não estamos nem somando o que os estados e municípios especificamente gastam, de 5 bilhões de dólares em 2007. Isso vem crescendo. Tá? No caso brasileiro, próximo slide, a gente, na melhor das hipóteses, esse é um levantamento que eu ainda estou fazendo, é muito difícil a gente conseguir chegar em números precisos, mas se eu somar os dados do IBGE, do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, do MEC, e do IPEA, que não é propriamente, vamos dizer assim, um integrante do sistema estatístico, mas sim do sistema de planejamento, mas, enfim, se a gente somar o orçamento dessas instituições, em 2007, em particular, que é um ano bom no orçamento do IBGE, porque, na verdade, teve o censo agropecuário e a contagem populacional. Mas, talvez a gente chegue, na melhor das hipóteses, somando os gastos que o Ministério da Saúde tem, o Ministério da Assistência Social tem no levantamento estatístico, a gente chegue a R$1 bilhão, que daria, talvez, aí, a cotação média, né, tão difícil, a 500 milhões de dólares,
que equivaleria a 10% do que os Estados Unidos gasta, tá certo? É talvez um pouco a relação do PIB também brasileiro em relação ao americano. Mas eu acho que um outro indicador mais relevante para entender, né, essa pouca disponibilidade do recurso para a informação estatística no Brasil, e aí a informação estatística econômica, social e ambiental, né, é que a gente no Brasil gasta talvez $3 por habitante, menos do que $3 por habitante, enquanto os Estados Unidos gasta mais de 14, né, dólares por ano. Quer dizer, então, vamos dizer assim, o paradigma, né, do Estado liberal no governo Bush, com toda, né, desregulamentação, ainda assim produz uma profusão de dados estatísticos para atividade de políticas públicas muito maior que, inclusive, muitos outros países, até países europeus. Então, o grande desafio no Brasil é isso, é como a gente aprimora o nosso sistema de estatística. Por favor, pode ir passando os últimos slides, para que a gente possa, pode ir passando, tá? Tendo retratos, né, indicadores em diferentes escalas, em diferentes posições de observação, para captar toda essa diversidade de problemas que nós temos e que estão, né, vamos dizer assim, sendo incorporadas finalmente na nossa agenda, né, de políticas públicas. Obrigado.